Imagina a cena, tipo, sentar na sombra de uma árvore, finalmente em paz, depois de sobreviver a anos de um trauma severo. Uma sensação de alívio absoluto, né? Sim, anos de terror psicológico, uma dinâmica familiar profundamente tóxica. Aí a gente pensa que um manual para entender essa recuperação, sabe, essa complexidade toda, vai ser um artigo médico de psiquiatria. No que seria o caminho mais lógico para quem estuda o comportamento humano. Pois é, mas na nossa análise de hoje, a gente vai ver que não. Imagina que esse manual é, na verdade, um guia de estudo desenhado especificamente para crianças de 5 anos de idade. Essa é uma justa posição que quebra as nossas expectativas logo de cara. Totalmente. Porque a gente tem o hábito de higienizar e simplificar narrativas para os mais novos, né? Partindo daquele princípio de que a mente infantil precisa ser blindada da complexidade da vida. Exato. A gente esconde as partes difíceis. E isso, muitas vezes, nos faz subestimar a profundidade das ferramentas que esses materiais carregam. E é exatamente essa quebra de expectativa que motiva o nosso mergulho de hoje. Para quem nos escuta, o nosso material de origem para essa exploração é a lição da Escola Sabatina dos Infantis. É um guia voltado lá para o jardim de infância, mas focado estritamente na semana 6. A semana intitulada O Sonhador. Isso. E o nosso objetivo aqui é destrinchar como um texto que usa ilustrações de tendas, ovelhinhas, consegue abordar temas tão densos. Temas como ansiedade paralisante, marcadores de trauma, falta de inteligência emocional. Nossa, sim, e de uma forma tão crua e, mecânica, que qualquer adulto que está acompanhando a gente hoje pode aplicar na própria vida. Sabe que o brilhantismo de um material como esse, ele reside na capacidade de traduzir a psicologia comportamental em imagens fundamentais. Sem aquele peso acadêmico, né? Exatamente. A gente não encontra jargões complexos nas páginas, mas a mecânica de como o cérebro processa o medo e o alívio, ela está inteiramente preservada ali na narrativa. Sim, eu fiquei chocada com isso. E para a gente compreender a magnitude disso, a história nos situa inicialmente não no meio do caos, mas num momento de pausa tática. Lá na sombra de uma grande árvore na terra de Siquém. Exato. E olha, a construção dessa cena no guia é muito deliberada. Temos o patriarca Jacó. Ele não tá mais fugindo, ele não tá mais lutando pela própria vida. O pior já passou. O texto descreve ele sorrindo, observando os netos brincarem na grama, com gravetos, com pedras. Ele tá ouvindo as risadas ao redor das tendas. É uma imagem idílica, o arquétipo do patriarca realizado. Mas o material não permite que o leitor fique apenas nessa superfície pacífica, né? Não, de jeito nenhum. Ele faz questão de contrastar essa cena com o terror psicológico que o Jacó enfrentou para chegar até ali. Tem uma intencionalidade clara em trazer o passado à tona nesse momento de paz. Porque o texto detalha o fluxo de consciência de Jacó enquanto ele observa as crianças. Sim. Ele reflete sobre a promessa divina de uma família numerosa, mas para dimensionar essa promessa, ele é forçado a olhar para os medos que quase o destruíram no passado. Nossa, e o guia menciona isso explicitamente, né? A raiva do tio dele, o Labão, que enganou Jacó várias e várias vezes. Sim, e o medo paralisante de reencontrar o irmão, o Esaú. O medo que fez ele temer pela própria vida e pela vida de toda a família. É um trauma real. O que me impressiona como leitora é a recusa do material infantil em esconder esse medo crônico. Eles não suavizam. Não. O texto diz abertamente que Deus cuidou de Jacó mesmo quando ele estava apavorado, mesmo quando as pessoas ao redor dele eram injustas e cruéis. E a palavra central dessa semana para as crianças é a palavra cuidar. E a definição que eles oferecem é muito interessante. Belíssima. Eles dizem que cuidar é, aspas, aspas, estar realmente interessado em algo ou alguém com muito amor. Uau! E aí, como resposta a esse cuidado de longo prazo, Jacó constrói um altar de pedras do lado da tenda dele. E é aí que a gente entra na primeira grande ferramenta psicológica do material. Conta mais sobre isso. Porque, um altar de pedra não é só um ritual estético, sabe? Sim, é pesado. Exato. É permanente, exige esforço físico, suor, muita intencionalidade para ser construído. Ele funciona como um marcador somático e ambiental. Marcador somático.
Como assim? Na neurobiologia do trauma, a gente sabe que o cérebro humano tem um viés de negatividade muito forte. A gente foca no ruim para sobreviver. Precisamente, a nossa amígdala cerebral é programada para focar nas ameaças futuras. Ela pega os perigos dos quais a gente já escapou e meio que varre para debaixo do tapete. Para manter a gente sempre em alerta. Isso, sempre alerta. Olha, pensando nisso, olhar para o passado do Jacó a partir da sombra daquela árvore é tipo olhar para um quebra-cabeça depois de montado, sabe? Uma boa analogia. Porque quando a gente está no meio do processo de trauma, fugindo, lidando com enganos, tentando sobreviver a ambientes super tóxicos, a experiência é puro caos. São só peças soltas. Peças soltas e pontiagudas. Mas construir um altar é essencialmente a versão ancestral de manter um diário de gratidão. Um registro tátil de sobrevivência, né? Exato. É uma prova material que o Jacó cria para o próprio cérebro. Ele prova a si mesmo que, se a ameaça do Labão e o terror do Esaú foram superados, a fundação está firme para o que vier depois. E ter esse marcador físico impede o sistema nervoso de ser esmagado por aquela ansiedade antecipatória. O altar ancora a mente no presente. Ele tira a pessoa do e se e traz para o agora. Sim, e serve como uma prova irrefutável de que o cuidado, essa atenção contínua que o material define, foi uma realidade tátil no passado e, por inferência lógica, vai se aplicar às crises futuras. Nossa! Apresentar para uma criança a ideia de que a gente precisa de marcadores físicos das nossas superações isso é fornecer um escudo contra a desesperança. Mas olha que ironia. Erigir um altar para processar os traumas antigos não imuniza ninguém contra o caos do futuro. Infelizmente não. A dor dessa narrativa é que a paz conquistada debaixo daquela árvore estava prestes a implodir e o epicentro do terremoto ia ser a própria família gigante e abençoada pela qual o Jacó estava tão grato. A desestruturação começa de forma quase banal, né? Muito banal, com um jovem simplesmente enrolando o saco de dormir. E essa transição temática é onde o material brilha na representação de dinâmicas familiares disfuncionais. Porque somos introduzidos ao José, e o José teve um sonho inesquecível. Aquele sonho famosíssimo. Sim, e o simbolismo do sonho, mesmo se a gente entrar em qualquer decodificação teológica muito profunda, é inequivocamente claro sobre hierarquia e submissão. O sol, a lua e as 11 estrelas se curvando diante dele. Exatamente. O texto é, muito visual ao descrever a mente do José. Ele tá ali, focado nesse sonho, enquanto ele arruma as coisas da tenda. E onde a complicação começa. A complicação real surge quando ele decide, do nada, relatar essa visão para os seus 11 irmãos. Irmãos que já nutriam um ressentimento profundo contra ele. Sim, um detalhe fundamental por conta do favoritismo escancarado do pai. E o material para essas crianças capta a reação dos irmãos com uma metáfora que eu achei fantástica. A do vulcão? Isso, diz que os rostos deles ficaram tão vermelhos que pareciam um vulcão prestes a explodir. Sabe que a escolha dessa imagem, do vulcão, é magistral. Por quê? Porque ela traduz uma emoção muito complexa, que é o ressentimento crônico, por um fenômeno de pressão física. Num vulcão, o magma ferve silenciosamente lá no fundo, sobre a crosta, muito antes de qualquer erupção visível. Faz todo sentido. Essa é a anatomia clássica das dinâmicas tóxicas nas famílias. A pressão vai se acumulando a cada olhar de favoritismo, a cada túnica colorida dada de presente. Até que a estrutura inteira cede e explode. Exato. Mas sabe, isso me faz levantar um questionamento bem prático sobre o comportamento do próprio José nessa situação. Qual seria? A gente lê essa história e a tendência é focar apenas na inveja dos irmãos, né? Em como eles foram cruéis. Sim, é o padrão. Mas pensando na vida real, na convivência humana, e até pessoas que já demonstram hostilidade contra você e relatar um sonho onde elas se curvam diante de você, É provocar a exclusão. é o equivalente a entrar numa fábrica de fogos de artifício carregando um maço de fósforos acesos. A ingenuidade, ou sei lá, a falta de leitura de ambiente do José beira o inacreditável. Mas tem uma camada adicional aí que vai bem além da simples ingenuidade. Como assim? Se a gente analisar o comportamento do José sob a lente da necessidade psicológica,
A atitude dele carrega uma tragédia inerente. Ele cresceu muito isolado pelo próprio favoritismo do pai. Ah, claro. Ele era o protegido, então ficava de fora do grupo. Exato. Então, compartilhar uma experiência tão monumental com os irmãos pode não ser apenas falta de inteligência emocional ou arrogância da parte dele. Poderia ser uma tentativa de conexão. Sim. Uma tentativa desesperada e desajeitada de buscar validação, de criar algum vínculo com um grupo de pares que sempre o ostracizou. Ele recebe o que acredita ser uma mensagem extraordinária, mas carece completamente do repertório emocional para calibrar como isso vai impactar o ecossistema frágil ao redor dele. Nossa, essa perspectiva muda tudo pra mim. Ele tinha visão do futuro brilhante, mas não conseguia ler a sala no presente. Perfeitamente colocado. E isso gera um contraste fascinante com a reação do Jacó ao presenciar essa colisão toda. O texto lá descreve que, ao ouvir o sonho, o Jacó fica confuso e coça a cabeça. Coça a cabeça, essa imagem é muito boa. Muito. Porque diante de irmãos com rostos de vulcão e um filho totalmente desconectado da realidade social, o líder da família não grita. Ele não emite um decreto autoritário para silenciar todo mundo e manter uma paz artificial. E o ato de coçar a cabeça é a externalização perfeita da deliberação madura. Explica melhor. A tendência natural de muitos pais ou até líderes corporativos diante de um conflito muito inflamado é tentar abafar a situação imediatamente para restaurar a ordem. O famoso engole o chorro e para de brigar. Isso. Mas o Jacó, no entanto, ele cria espaço para a confusão. O guia nos lembra do porquê dessa postura. O Jacó acessa a própria memória de juventude. Ah, os sonhos que ele mesmo teve, né? Exatamente. A escada alcançando o céu. Ele usa a própria experiência não para resolver o problema na mesma hora, mas para evitar invalidar o filho. Uau! É uma demonstração de contenção notável frente a um sistema familiar que, francamente, está à beira do colapso. Sim, exige muita maturidade. Mas a sabedoria do Jacó em não descartar o sonho não dissipa a tensão imediata dentro da tenda. O ambiente agora é composto por irmãos operando em modo de luta, tomados pela fúria total. E o jovem lidando com a incerteza de tudo isso. É o cenário perfeito para a ansiedade generalizada prosperar. E é aqui, nesse ponto, que o material didático faz algo extraordinário. A conexão com os dias de hoje. Isso. Ele não abandona o leitor nesse caos emocional do passado. Ele constrói uma ponte direta dessa tensão milenar para a vida contemporânea. E oferece uma ferramenta de gestão de estresse baseada numa física bem peculiar, eu diria. Muito peculiar. É lá na cena de sexta-feira. A aplicação contemporânea trazida pelo guia gira em torno da figura de um menino moderno de 5 anos chamado Oliver. O Oliver. E as preocupações listadas no texto para esse menino são incrivelmente reais e urgentes para o mundo dele. O Oliver tem pesadelos frequentes, sofre com um pavor agudo de se perder no supermercado. Quem nunca, né? Pois é. E lida com uma ansiedade esmagadora de não ser escolhido para o time de futebol durante o recreio. Tem uma situação nesse momento direcionada aos pais e educadores, que é baseada nos escritos da Ellen G. White. Ah, sim. E ela funciona como um pilar para toda essa discussão. A instrução é muito clara. Os adultos jamais devem menosprezar ou ridicularizar as provações e ansiedades das crianças. E se a gente pensar bem, para uma mente que está no mundo há apenas 5 anos, não ser escolhido no futebol não é um mero contratempo. De jeito nenhum. É a vivência profunda do ostracismo. É o equivalente emocional a uma demissão repentina ou, sei lá, uma falência financeira na vida adulta. A neurociência confirma isso. O cérebro da criança processa a rejeição social no campinho de futebol com os mesmos circuitos neurais que um adulto processa uma catástrofe social ou econômica. É a mesma dor. A mesma dor. E a solução que o guia propõe para o pequeno Oliver se fundamenta na versão bíblica de 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Exato. Mas o grande trunfo do texto está na forma como ele define o verbo lançar. Não é abordado como um exercício cognitivo abstrato, mas como uma liberação puramente física. E essa definição física transforma o conceito para mim.
O guia ensina as crianças que lançar algo não é tipo soltar passivamente na água. É um ato de força bruta. Força bruta. A ilustração compara a ação com um movimento de pescadores arremessando redes pesadas ao mar. Um lance vigoroso, usando o peso do corpo para que a rede se expanda lá no ar. Tem um outro exemplo que eles dão que é muito tátil. O do cobertor, né? Esse mesmo. A ação de pegar um cobertor grande e pesado e arremessá-lo sobre a cama para que ele estique e fique sem rugas. Eu amo essa imagem. Exige força nos ombros, firmeza nas pernas. E essa mudança de paradigma, sabe? De sair de uma entrega passiva para um arremesso super enérgico, isso derruba completamente a imagem convencional que a gente tem quando se fala em, aspas, entregar os problemas. Exige uma contração muscular máxima, seguida imediatamente de uma expulsão de energia e de um relaxamento total. Nossa, é libertador só de pensar. E é isso que a psicologia somática chama de completar o ciclo do estresse. O esforço físico intenso de arremessar a rede sinaliza fisiologicamente ao nosso sistema nervoso central que a ameaça foi expurgada. A ficha cai pro corpo. Cai, permitindo que o corpo desarme aquele modo de sobrevivência. A ansiedade nunca é só um evento da mente, né? Ela inunda o corpo com cortisol e adrenalina, o ritmo cardíaco dispara, os músculos travam, a mandíbula aperta. Como o rosto de vulcão dos irmãos dos José? Exatamente. O vulcão é visceral. O corpo se prepara fisicamente para lutar ou fugir. Então o alívio também precisa ser físico. E se a gente conectar essa mecânica com aquela nota aos pais sobre não menosprezar a dor infantil, a gente chega numa conclusão inevitável sobre a dor dos adultos que estão escutando a gente hoje. Que não há hierarquia válida para o sofrimento. Nenhuma. Se o pavor de uma criança no corredor de um supermercado exige e merece esse nível de intervenção e cuidado divino e físico, então o desespero de quem nos ouve agora diante de exames médicos, incertezas profissionais, boletos, crises no casamento... também tem total validade. Total. Nenhum problema é pequeno demais ou mundano demais para não ser lançado. A técnica de arremessar a rede serve tanto para os monstros debaixo da cama quanto para as planilhas de dívidas na mesa do escritório. O princípio subjacente aí é o do reconhecimento e da rendição tática. Trata-se de validar a emoção e não adotar uma postura de positividade tóxica que finge que o cobertor não é pesado. Ah, tá tudo bem, pensa positivo. Não. Não. É reconhecer o peso e, em seguida, fazer o esforço consciente de não carregá-lo sozinho. Admitir que a carga excede a nossa capacidade de suporte é a porta de entrada para encontrar a mesma paz que vimos no patriarca Jacó descansando à sombra da árvore. É fascinante. E essa imagem dos pescadores arremessando as redes ao mar nos leva a uma provocação final incrível, construída sobre o próprio cenário que o material propõe. A mecânica de como a rede funciona. Isso. Porque quando o pescador está no barco, ele planta os pés com firmeza e joga aquela malha pesada com toda a força para que ela se abra e caia nas águas escuras. Mas tem algo crucial que ele não faz logo em seguida. Ele não pula na água. É verdade. Ele não prende a respiração e mergulha desesperadamente nas profundezas para tentar guiar com as próprias mãos quais peixes vão entrar na rede. Ele opera através da confiança irrestrita na ferramenta que acabou de usar. Ele sabe que a rede vai fazer o trabalho dela na escuridão, muito além de onde a visão dele pode alcançar. A provocação que fica para quem está com a gente hoje é justamente sobre o que acontece no milissegundo após o arremesso. O pós-entrega. O pós-entrega. O material infantil ensina brilhantemente que a gente precisa de coragem e força para lançar as nossas piores ansiedades. Mas quando finalmente fazemos esse movimento monumental de arremessar nossos maiores medos, será que temos a resiliência e a sabedoria de permanecer sentados no barco? Ou será que passamos a vida inteira lançando os problemas para cima e mergulhando atrás deles logo em seguida? Tentando microgerenciar as soluções nas profundezas onde a gente nem tem oxigênio para respirar. Esse é o desafio definitivo, né? Entre a ação enérgica da entrega e a disciplina do desapego. Renunciar à ilusão do controle exige um esforço tão grande quanto o próprio ato de lançar a rede. Muito bem colocado. E essa é uma reflexão que reverbera independentemente de onde estamos nas nossas jornadas.
Encontrar tanta densidade e maturidade emocional nas páginas de um guia para o jardim de infância é um lembrete poderoso. Um lembrete de que as ferramentas para lidar com a complexidade da vida nem sempre estão escondidas em linguagem impenetrável ou artigos acadêmicos. Exato. Às vezes, elas estão nas ilustrações mais simples. Então, para quem nos escuta, mantenha um olhar atento às dinâmicas ao redor. Observem as pressões vulcânicas crescendo no silêncio. E o mais importante, identifiquem hoje quais cobertores estão pesando sobre os ombros de vocês e precisam ser vigorosamente arremessados. Permanecendo no barco logo em seguida. Sempre no barco, um grande abraço a todos, cuidem-se e até a nossa próxima exploração.